Olá pessoal, bom dia. Hoje é 31 de dezembro de 2015. Então o tema deste vídeo aqui é projeções conscientes na adolescência. Então vamos ver lá, né? Ontem me ocorreu essa ideia aqui e eu resolvi escrever um pouco sobre o assunto, né? Porque estou desenvolvendo aí o meu projeto, quem acompanha está a par aí do que está acontecendo, né? Então, olha, quando eu era adolescente, com 15, 16 anos de idade, às vezes eu deitava no período da tarde para tirar um cochilo e depois que eu retornava, né, para a base física, para o meu quarto de dormir, quando eu despertava, né, logo ao abrir os olhos, eu tinha dificuldade de reconhecer o ambiente do lar onde eu morava. Então eu vou continuar discorrendo sobre o assunto, mas na época não era possível eu analisar o que estava acontecendo comigo, porque não havia informações sobre o assunto, né, sobre projeções conscientes. Hoje existe um mundo de informações, né, mas naquela época não havia informação. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para dar uma dica para quem é adolescente, que despertou o interesse pelo assunto, né? Essa questão da espiritualidade, sobre projeções conscientes, experiência fora do corpo, tá certo? É até meio raro, né? Porque hoje em dia tem tanta coisa e existe a questão da dispersividade, né? As pessoas ficam dispersas no meio desse mundo de coisas que existe com a internet, né? Tá certo? Então são poucos aqueles, né, que têm esse interesse já tão jovem por um assunto como esse, né? Tá certo? Então olha, vou abrir só um parênteses aqui, porque olha, eu conheço gente evoluída consciencialmente, muito evoluída consciencialmente, que está cumprindo a programação existencial de maneira intuitiva. Então olha, veja bem, olha, curiosamente, essas consciências evoluídas, elas têm dificuldade, eu acho estranho, ou até engraçado, quando eu comento sobre esse assunto de projeções conscientes, sobre vidas passadas, né, sobre programação existencial. Então a pessoa sem saber está cumprindo, porque eu venho acompanhando isso já faz uns 30 anos. Então a pessoa tem dificuldade em aceitar essa realidade consciencial. Então, mesmo sendo evoluída consciencialmente, veja bem que reencarnação, a ressoma, é difícil para todas as consciências, mesmo aquelas muito evoluídas, né? Tá certo? E eu já vi essas consciências, né? Esse pessoal reencarnado aí que são evoluídos, já vi através da clarividência e também já vi projetado. Perfeitamente lúcidos fora do corpo, mas eles, no período de vigília física normal assim, eles acham engraçado eu fazer esse tipo de comentário. Então, veja que a ressoma, a reencarnação, é difícil mesmo para consciências evoluídas. Então, olha, quando eu voltava então da projeção consciente, eu tinha por volta de 15, 16 anos. Na época eu não tinha como analisar aquilo, né, o que estava acontecendo, né? Mas hoje, né, passado décadas assim, eu tenho condições de analisar e entender que aquilo que acontecia eram projeções conscientes, tá certo? Então, olha, quando eu retornava, o que era curioso, que eu lembro até hoje, quando eu retornava para o corpo físico, assim, eu deitava para tirar um cochilo de tarde, e quando eu retornava, passado umas 2 horas mais ou menos que eu tinha dormido, no período da tarde, que eu abri os olhos, eu tinha dificuldade para reconhecer a base física, o lugar, a casa que eu morava, assim. Veja que a consciência, o espírito, quando ele sai do corpo, nos momentos de sono, ele vai longe, assim, né? Tá certo? Eu já me despertei fora do corpo, distante de casa, né? Tá certo? E eu tinha dificuldade, quando eu era menino, assim, adolescente, de reconhecer a casa. Eu abria os olhos e eu olhava assim, eu ficava minutos, 5 minutos, 10 minutos, até ir voltando ao normal, assim, né? Para até reconhecer aquele meu dia a dia e tal. Veja que a consciência da gente, o espírito, ele vai distante, né? Nas projeções conscientes, né? Tem atividades fora do corpo, né? Tá certo? Então, olha, eu notava que tinha estado em lugares distantes, fora do corpo, projetado. E isso era claro para mim. Porém, não entendia sobre a vida extrafísica. Naquela época seria difícil entender essa realidade, né?
tá certo? Então, olha, não havia informações sobre o assunto, e o meio onde eu vivia era constituído de gente supersticiosa e arraigada a costumes religiosos arcaicos, né? Ninguém ao redor tinha conhecimento sobre espiritualidade. Era impossível compreender o que estava acontecendo espiritualmente comigo durante a minha adolescência. Então, olha, muitos jovens acontecem semelhante. Então, isso daqui é uma dica para aqueles que, às vezes, acontece algo semelhante, né? Alguma situação parecida, e a pessoa não sabe o que pode estar acontecendo. Hoje tem muita informação, né? Tá certo? Mas naquela época não, era tudo pré-histórico. Então, olha, tem gente que naquela época nascia num lar assim espírita, por exemplo, com gente espiritualista. Não foi o meu caso. Eu nasci num meio religioso, assim, e as pessoas eram tudo ignorantes. Não tinha conhecimento sobre espiritualidade. Tá certo? Era um costume, gente supersticiosa. Não havia informações nem no lar, nem dos amigos, assim. Então as pessoas não conheciam o assunto. Ninguém, aliás, raríssimas pessoas tinham conhecimento, né? Então, olha... Então, olha, aquilo não eram meros sonhos lúcidos ou algum tipo de devaneio, né? Hoje, transcorridas algumas décadas, tenho condições de analisar melhor aquelas experiências extrafísicas. Então, olha, mesmo hoje em dia, é uma dica para quem é adolescente. Então, olha, a pessoa não pode fantasiar, né? Porque projeção consciente é projeção consciente. Mesmo que você não tenha tido aquela projeção consciente clássica, que nem é o caso que eu estou citando aqui, porque isso veio ocorrer comigo, a minha primeira projeção consciente verdadeira mesmo aconteceu quando eu tinha 27 anos de idade. Aí eu me vi fora do corpo físico, eu falei, olha, estou projetado. Tá certo? Quando você está projetado, não resta a menor dúvida. Tá? Mas isso que eu estou dizendo aqui eram sintomas de que eu estava projetado. Porque quando eu retornava, eu levava minutos assim, para poder me reconhecer no meu lar. 5, 10 minutos eu ficava olhando assim, eu achava estranho. Então aquilo era um sintoma fortíssimo de que eu havia estado projetado durante 2 horas, assim, em lugares longes, assim, distantes da minha base física, do meu corpo físico. Tá certo? Então aquilo eram sintomas fortíssimos, assim, de que eram projeções conscientes, né? Então, olha, não são sonhos lúcidos, não eram sonhos ou devaneios, assim, né? Então, olha, atualmente, devido ao grande número de informações existentes, é possível fazer identificações com razoável grau de confiabilidade sobre sintomas de projeção consciente. Então, às vezes, o adolescente ele está tendo projeção consciente. Tá? É que nem eu disse, é importante separar sonho de projeção consciente. Tá certo? Se a pessoa está tendo sonhos, mas às vezes a pessoa está tendo sintomas claros. Ao acordar de manhã, que você abre os olhos, a pessoa começa a lembrar, porque são coisas muito minuciosas. Só com o tempo a pessoa vai se autoeducando sobre perceber esses sintomas. Tá certo? Então é uma questão de treinamento, de observação muito acurada. Porque são detalhezinhos. Com o tempo a pessoa percebe. Ou mesmo se vê projetado fora do corpo. Mas quando começa a acontecer projeções conscientes mesmo, tá certo? Você tem que ser assim, bastante detalhista. Porque são coisas muito sutis. Tá certo? Então, às vezes, o adolescente ele está tendo projeção consciente e aquilo está passando. Assim, são informações valiosas para quem pretende se evoluir consciencialmente, né? Ou espiritualmente. Então, olha, é que nem eu disse, o que eu tinha na minha adolescência eram sintomas claríssimos de que eu estava me projetando. Mas o meio onde eu vivia, no lar, nos amigos, assim, era tudo antigo, era tudo aquilo primitivo. Tá certo? Não é que nem hoje que tem um mundo de informações sobre o assunto para quem está interessado, né? Raros são os jovens que se interessam por evolução consciencial ou espiritual, né? Que hoje existe a questão da conscienciologia, que é um negócio mais moderno, né? Então, olha, com o passar do tempo, a pessoa pode ter uma projeção consciente perfeita, estando a consciência lúcida no plano extrafísico e com posterior rememoração daquela experiência. Tá certo? Então, olha, que nem eu digo, né? A minha primeira projeção consciente foi aos 27 anos de idade. Aí eu tive uma projeção clássica mesmo, normal, assim, eu vi que eu estava fora do corpo, estava volitando, né? Depois tive várias outras, muitas outras projeções conscientes. Tá certo? Eu relatei apenas algumas, mas eu tive inúmeras